Histórias de minha avó. Capítulo 7. Visões em lugares estranhos. Pouco tempo depois de Ellen Armon ter recebido o chamado para realizar uma obra especial, ela embarcou num final de tarde no barco à vela com algumas de suas jovens amigas para visitar uma família que morava numa ilha, na baía próxima a Fairhaven, estado de Massachusetts. De repente, formou-se uma tempestade e a chuva caiu em torrentes. As ondas se quebravam sobre o convés, encharcando os passageiros. Os relâmpagos cintilavam e os ventos uivantes açoitavam as velas. A pequena embarcação era jogada como uma cortiça. Subia na crista de uma onda e depois descia como se fosse numa trincheira, quase virando. O Sr. Gurney, que conduzia o barco, tentou lançar a âncora, mas ela simplesmente não se fixava. O leme se partiu e foi lançado longe. Todos a bordo perceberam o perigo de serem jogados contra as rochas ao longo da costa da ilha. A escuridão desceu. Quando Ellen se ajoelhou no convés para pedir a proteção de Deus, a cena de terror sumiu de seus olhos. Ela viu em pé, ao seu lado, o anjo que lhe havia aparecido várias vezes em visão. Ellen nunca mais se esqueceria das palavras que ele disse naquela noite. É mais fácil secar-se cada gota de água do oceano que você perecer, pois sua obra mal começou. Imediatamente, Ellen chamou suas companheiras. Vocês não precisam ter medo. Os anjos estão ao nosso redor. Estamos perfeitamente seguras. A tormenta não nos pode prejudicar. A frágil embarcação continuou a subir e a descer sobre as ondas, mas as palavras do anjo haviam afugentado o temor de dentro dos corações. Pouco depois, o capitão soltou um brado exultante. A âncora está firme. Então, em meio à escuridão, viram o cintilar de uma luz em uma das duas casas da ilha. A família se havia recolhido, mas um dos filhos ouvira o clamor do Sr. Gurney por socorro. A seguir, o pai saiu num barco a remo e levou todos os passageiros para a praia. Os visitantes não conheciam a família que os socorrera e pela manhã foram para outra casa. Assim, 2 lares foram abençoados pela visita em lugar de um só. Certa ocasião, o capitão Bates viajava com Tiago e Ellen White, e outro pastor adventista numa charrete puxada por um potro parcialmente domesticado. Vovô White era perito na arte de amansar cavalos. Achava que poderia controlar o jovem cavalo, embora este tivesse a reputação de ser selvagem. Pouco tempo antes, esse cavalo havia causado um grave acidente. Enquanto o vovô White mantinha a rédea curta e concentrava toda a sua atenção no animal, a Sra. White conversava com seus companheiros acerca de um tema bíblico. De repente, foi tomada em visão. No momento em que ela exclamou "Glória", o cavalo parou, pendeu a cabeça e ficou perfeitamente imóvel. A Sra. White ergueu-se e, olhando para cima, desceu os degraus da carruagem e pisou no chão. Enquanto descia, colocou a mão com firmeza no lombo do animal. Alarmado, o capitão Bates gritou: "Esse potro vai matá-la a coices!" "O senhor está dominando o potro neste momento. Não quero interferir", foi a resposta de Tiago White. Em condições normais, o animal teria dado coices furiosos no instante em que alguém lhe tocasse os flancos. Mas agora ali estava ele, gentil como um cavalo velho, e continuou parado quieto, enquanto a Sra. White subia por um barranco de uns 2 metros, na direção de um terreno com relva junto à margem da estrada. Então, começou a andar para lá e para cá, descrevendo em voz alta as belezas da nova terra. Depois, com os olhos ainda voltados para cima e sem prestar atenção aonde estava pisando, desceu o barranco em segurança, subiu nos degraus da carruagem, colocou a mão na anca do potro e entrou na carruagem de novo.
No momento em que se sentou, saiu da visão. Naquele instante, o cavalo continuou calmamente o seu caminho, sem qualquer indicação do condutor. Enquanto a Sra. White estava fora da carruagem, seu esposo testou o cavalo para provar aos outros ministros, se possível, que ele estava sendo controlado por um poder sobrenatural. Primeiro, tocou de leve o animal com um chicote, mas ele não se mexeu. Em outras circunstâncias, teria dado um coice. Depois, vovô aplicou-lhe um açoite mais forte e depois outro, mais forte ainda. O potro não prestou atenção nenhuma. Permaneceu perfeitamente imóvel. O mesmo poder que produzira a visão também havia, por algum tempo, subjugado o animal. Com reverência, o capitão Bates disse: "Este é um lugar solene", e relatou a experiência a John Loughborough, que a preservou em seu livro The Great Second Advent Movement. A mais longa visão de Ellen durou cerca de 4 horas. Algumas duravam apenas alguns segundos. Meu pai, William Clarence White, conta acerca de uma que ele presenciou numa reunião campal em Minnesota, em 1870, durante um período de oração do qual participavam seu pai e sua mãe. Depois de pronunciar algumas palavras da oração, a Sra. White parou de falar e se fez silêncio por cerca de meio minuto. Meu pai, que na época tinha 16 anos, contou-nos a história mais tarde. Eu estava ajoelhado com a congregação e me virei para ver qual era o motivo do silêncio. Nesse instante, as palavras dela em oração simplesmente começaram a jorrar. Sua voz melodiosa e triunfante e o restante de sua oração tocou de maneira profunda as pessoas presentes. Muitas coisas relacionadas com a obra dos ministros haviam sido expostas perante ela. Depois da reunião campal, papai e mamãe encontraram hospedagem na casa de um dos irmãos, e lá a mamãe escreveu diligentemente por umas 2 semanas, para registrar o que lhe havia sido mostrado durante aquela pausa de meio minuto durante a oração. Muitas vezes, enquanto realizava suas tarefas rotineiras, Ellen White, assim como Jacó na antiguidade, teve o privilégio de ver os guardas celestiais. Uma vez, na Austrália, ela foi despertada várias vezes durante a noite por uma luz que brilhava pela janela do trem no qual viajava. Cada vez que ela olhava para fora, via um grupo de anjos e entendia que em cada local onde apareciam seria estabelecida uma igreja adventista do 7º dia. Quando eu cursava a 2ª série na escola da igreja de Battle Creek, minha professora era Ellen King Saunders. Ela me contou que uma vez chegou a ver a luz brilhante dos anjos que acompanhavam minha avó. Aqui está a história dela. Certa noite, no colégio de Battle Creek, ela e sua colega de quarto, Edith Donaldson, estavam sentadas no tabernáculo Dime, que fora criado com ofertas de moedas de 10 centavos, por isso do nome Dime, sentadas esperando que a reunião começasse. Edith se sentia um tanto frustrada. Perguntava-se por que o senhor não respondia às orações pedindo cura para tia Ellen, a quem amava como se fosse sua própria mãe. Por que precisava ela levar avante sua obra em meio a dores e fraquezas? Chegara o momento de começar a reunião. As garotas viram Tiago White caminhando lentamente pelo corredor na direção do púlpito, enquanto sua esposa se apoiava em seu braço e caminhava como se cada passo lhe causasse dor. Ele ajudou-a a sentar-se na plataforma. Depois de dar início ao programa e falar por alguns momentos, Tiago White ajudou-a a colocar-se diante do púlpito. Ela o segurou com ambas as mãos, tentando firmar-se, e começou a falar com voz rouca e fraca, que mal podia ser ouvida por aqueles que se assentavam nas primeiras fileiras. Foi então que aconteceu. Simultaneamente, ela e Edith se cutucaram. "Um anjo", murmuraram, de olhos arregalados. Naquele momento, a Sra. White afastou-se do púlpito,
dizendo numa voz que podia ser ouvida distintamente: Deus enviou seu anjo e me fortaleceu. A Sra. White não mostrava mais sinais de fraqueza. Permaneceu ereta, sem apoio, e proferiu um poderoso sermão. Depois da reunião, Tiago White perguntou a Edith, que na época morava com a família, se ela havia visto a luz angélica. Quando ela respondeu afirmativamente, ele disse: Agradeça ao Senhor, filha, porque Deus lhe abriu os olhos. Ele o fez com algum propósito. Minha mãe, Mary Kelsey White, estava entre as várias outras pessoas que também viram a luz. Pela manhã, ela mostrou a Edith um exemplar do jornal, o Battle Creek Moon, e leu a manchete. Alguns adventistas iludidos acham que viram um anjo. Antes da reunião, Tiago havia carregado sua esposa nos braços, tirando-a da carruagem na qual tinham chegado. Quando Edith a viu agora, caminhando sem ajuda, entendeu que sua cura havia sido adiada para que muitos pudessem testemunhar o milagre do poder de Deus. Quando minha irmã Mabel e eu éramos crianças pequenas e morávamos em Battle Creek, a senhora Martha Amadon, tia Marta, como a chamávamos, visitava nossa casa ocasionalmente. Em anos passados, havia sido vizinha e amiga próxima de nossa avó. Quando vinha ver-nos, trazia bonecas de papel e, enquanto vestíamos as bonecas com vários tipos de roupa, ela nos contava sobre as visões que havia testemunhado. Ela contou que às vezes, durante as visões, vovó dizia palavras ou frases e fazia exclamações de surpresa. De vez em quando, seu rosto mostrava ansiedade ou tristeza, e todos sabiam que ela contemplava cenas de dificuldades, e sorria de modo radiante quando via as cenas de celeste beleza. Certa vez, durante uma visão, tia Marta ouviu enquanto ela repetia em tons musicais: Amável Jesus, amável, amável Jesus. E sabia que, na visão, Ellen White contemplava seu Salvador. Nessas ocasiões, nunca havia a aparência de agitação ou medo, contou-nos tia Marta, somente um sentimento doce e solene, como se o céu estivesse muito perto. Quando a visão terminava e a luz celeste fugia dos olhos de Ellen e ela começava a respirar de novo, algumas vezes exclamava, desconcertada: Escuro! Tão escuro! Um dia, tia Marta descreveu uma visão que ocorreu em sua própria casa, quando a família White e a família Amadon estavam juntas para fazer o culto doméstico. Dizia respeito a John Andrews, um jovem senhor, amigo íntimo de ambas as famílias. Depois da visão, vovó disse: Vi que John Andrews tem uma grande obra a realizar para o Senhor. Quão maravilhosamente se cumpriu essa predição! Não me lembro de tudo que tia Marta nos contou acerca das visões, pois isso foi há mais de 70 anos. Antes de sua morte, ela deixou por escrito algumas dessas experiências, encerrando com este parágrafo: Tenho agora quase 92 anos de idade e sou o único membro vivo da primeira igreja adventista do sétimo dia, organizada em Buckbridge, Nova York, a 1,5 km da casa do pai Byton. Centenas de pessoas viram Ellen White em visão, e muitas delas publicaram relatos dessas emocionantes ocasiões. Podiam dizer, como Pedro: por que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares dessas coisas? Quanta coragem nos traz o fato de sabermos que Deus ainda ama sua esforçada igreja na terra e lhe envia mensagens de advertência e instrução para guiá-la ao longo do caminho rumo ao céu.